Chega mais, torcida gloriosa, a torcida do Botafogo ligada aqui na primeira edição do nosso Plantão do GG pra gente trazer todas as informações do dia de hoje, essa vitória do Botafogo sobre o São Paulo, os destaques desse jogo e a festa da galera, obviamente, que você não vai perder aqui na primeira edição do Plantão de hoje. Mas antes eu já peço pra você, deixa o seu like no vídeo, se inscreva no canal porque a gente tá próximo de chegar a 63 mil inscritos e, obviamente, pode comentar aí que eu tô lendo tudo, tô de olho em você e agora tô de olho na vinheta. Maicão, solta aí, irmão. Chega mais aqui com o nosso canal nessa primeira edição de vitória, finalmente, depois de 5 jogos, o Botafogo com muita raça, com muita competitividade, com muita vontade foi lá, Carly colocou o Caleri no bolso, estão procurando o cara até agora, e o Botafogo foi lá e venceu o São Paulo por 1-0, voltando a respirar na tabela de classificação, num Campeonato Brasileiro talvez o mais disputado dos últimos anos. Nos últimos anos, o Botafogo, nesse momento, está a 3 pontos do G4 e 2 pontos do Z4. É isso mesmo. Caímos uma posição porque o time do Avaí foi lá e venceu com 2 pênaltis por 3-2 o time do Vojvoda, cara. O Fortaleza não consegue sair da lanterna do Campeonato Brasileiro, não consegue emendar uma sequência boa, continua lá na lanterna e o Avaí deu um pulinho, o Botafogo agora está em 14º, mas com a mesma pontuação ali da galera Flamengo, Fluminense, Ceará, dos times que estão com 15 pontos. E a meta agora é, no domingo, enfrentar esse bom time do Internacional, que vem numa fase muito boa, vem numa sequência de vitórias muito interessante, venceu o Goiás fora de casa e agora vai tentar emendar aí uma sequência melhor ainda, contra um Botafogo que vai desfalcado de Cuesta e Canu, mas vai com a confiança. Isso é que é o mais importante. Jogador X, YZ, o Luiz Castro trocava, não estava dando certo porque estava faltando confiança. Estava faltando o espírito vencedor que a gente viu ontem no Botafogo e a gente vai falar sobre isso. Vamos lá. O Luiz Castro já trouxe a informação, que na verdade não é nenhuma informação, é uma opinião e uma convicção dele, né? Muita gente associando a vitória do Botafogo ao tumulto, ao caos que aconteceu nos últimos dias. Então o Luiz Castro deu uma declaração ontem de que, na verdade, muitas pessoas vão fazer essa associação. O que aconteceu de fato foi um choque de realidade. O choque de realidade de que a situação no Botafogo não estava agradando a ninguém. E as pessoas estavam realmente insatisfeitas, inclusive a comissão técnica. E a comissão técnica se reúne com alguns jogadores, especialmente Patrick de Paula, Piazon, Canu, e eles vão falar isso, né? E esse choque de realidade a gente viu dentro de campo. O Luiz Castro escalou o Patrick de Paula não vinha nem treinando. E o Patrick de Paula fez uma partida importante. Patrick de Paula mostrou que com 60%, 70% do futebol que ele demonstra e demonstrou lá no Palmeiras, ele pode ser titular desse meio campo do Botafogo com muita tranquilidade. E ele até deu uma declaração que eu achei importante. Ele disse que está aqui no Botafogo para ajudar. Não quero ser mais do que ninguém. E nem tem que ser. Nem tem que ser. O fato de ter sido a maior contratação, tal, da história, papapá, em valores, tudo isso dentro de campo morre porque você é mais um dos 11. E ontem o Patrick de Paula fez esse trabalho. Trabalho no meio-campo ali de formiguinha, ajudando na marcação, auxiliando a criação, participou muito bem. Teve alguns lances que a gente, de lampejos, viu o Patrick de Paula do Palmeiras. E a gente espera que com a volta da confiança, o Patrick de Paula volte a jogar partidas como essa. Porque foi a primeira partida que eu vi o Botafogo jogar e eu falei assim, 90 minutos de um futebol que se a gente jogar desse jeito, não passaremos por sustos no campeonato. O jogo contra o Flamengo teve muitos sustos. O Gatito teve que trabalhar demais. Ontem o Gatito não fez uma defesa difícil. Ontem o setor defensivo, com a chegada de Joel Carli, que tanto a gente pediu aqui no canal Gigante Glorioso, que o Luiz Castro enxergasse na figura do Joel Carli a liderança que faltava dentro do elenco.
não é pelo aspecto técnico somente. Como zagueiro, o João Carli é fantástico. Mas ele tem as suas limitações físicas. As suas limitações físicas que também dizem respeito, cada ano que passa, à idade, a perda da velocidade, mas a garra, a vontade, a liderança, a inteligência e a segurança que ele passa para os outros atletas. Falei isso no vídeo de mais cedo, no vídeo curtinho. Como o Saravia melhorou com cobertura. O Hugo já vinha jogando bem, mas como Canu e Cuesta se sentiram mais tranquilos para atuar no sistema defensivo com o João Carli ali fazendo o pilar defensivo. Então, ainda bem que o Luiz Castro conseguiu encontrar essa solução no aspecto defensivo a tempo, porque agora contra o Internacional o João Carli vai estar com ritmo de jogo. Só temos o João Carli, o Sampaio e o Klaus, já que o Cuesta e o Canu estão suspensos. Então foi o momento perfeito para que o João Carli retornasse ao time do Botafogo. E a gente precisa também falar do Lucas Piazon. O Piazon deu até uma justificativa que é plausível sobre o aspecto físico dele, né? Ele ficou parado 3 meses, ele não vinha jogando com tanta frequência, não fez uma temporada legal no Braga, e ele falou, fiquei 3 meses parado, e quando cheguei já tive que jogar, que foi o jogo contra o Corinthians, que aliás, poucos jogadores não ficaram desgastados com aquela derrota. O time jogou muito mal, no primeiro tempo bizonho, e o Lucas Piazon não conseguiu render nada, estava numa posição que não era sua, uma série de fatores, mas hoje, independentemente de onde estava jogando o Lucas Piazon, hoje não, ontem, ainda estou com as memórias da partida, o Lucas Piazon, independentemente do espaço onde ele atuou bem. Ele fechou bem ali o espaço, ele ofereceu possibilidade de jogada. E é isso que a gente espera. Não esperamos ninguém brilhante no Botafogo. A gente espera uma equipe que funcione como conjunto. A gente espera uma equipe que tenha essa habilidade e essa flexibilidade tática de poder se adaptar às necessidades de uma partida mais difícil. Isso vai ser necessário no domingo contra o Internacional. Vai ser a última partida dessa sequência de jogos. Então vai ser importante o Botafogo conquistar um bom resultado contra o Internacional no Beira-Rio. Vai ser um jogo muito mais difícil do que foi esse contra o São Paulo. Mas a necessidade de um bom resultado porque teremos uma semana para ajustar aquilo que ainda não está ajustado. E aí enfrentaremos no fim de semana o Fluminense e vem sequência de Copa do Brasil. Tá? Então é importante que o Botafogo consiga buscar pontos no Rio Grande do Sul, primeiro para não dormir em Z4, que isso aí é muito desconfortável. Tá? Ninguém gosta de passar uma semana no Z4, porque a pressão volta. E segundo, porque esse time do Botafogo, finalmente podemos dizer, evoluiu na mão do Luiz Castro. Finalmente podemos dizer, evoluiu. E foi muito mais pelo aspecto da união do grupo. O Luiz Castro preferiu blindar esse grupo. Ele falou várias vezes ontem, não tem ninguém que está descompromissado, não tem ninguém que está chegando atrasado, o grupo está fechado. E o símbolo que vocês viram na thumb, esse abraço do Luiz Castro no grupo na hora do gol do Kaique, e aliás a gente precisa falar do Kaique, ele é simbólico, porque o treinador ele poderia se proteger expondo as chamadas laranjas podres, que todo elenco tem, gente. Não vamos nos iludir aqui. Todo elenco tem, no Botafogo também tem. Só que não é momento de falar agora disso. Agora, como a gente falou na live ontem, a chave virou. Então, quando a chave vira, a gente não fica cavucando coisa antiga. Vamos com esse time. Vamos com esse meio-campo. Ah, uma troca ou outra. Então, ontem o Chay finalmente entrou bem. Entrou ligado. Barreto já entrou desligado. Daniel Borges já entrou desligado. Mas o Chay entrou ligado, pedindo apoio da torcida, fazendo cera ali do lado. Ele e o Matheus Nascimento. É isso. Tem que entrar na sintonia do jogo. E não entrar, pô, vou fazer um golaço, eu vou driblar aqui. Entrou na sintonia do jogo, na vibração da torcida e conseguiram fazer o papel que se espera deles, que é ajudar o Botafogo a conquistar os 3 pontos. E é por isso que tá todo mundo feliz, tá todo mundo satisfeito. Poderia ter sido aquela vitória de 1-0, pressão o jogo todo de São Paulo. Não foi isso que aconteceu. A gente fica satisfeito que a leitura do jogo foi uma vitória merecida. Uma vitória merecida contra um adversário que está lá na frente.
Ou seja, não existe favoritismo nesse Campeonato Brasileiro, à exceção, como eu sempre falo, de 2 ou 3 adversários no máximo, que estão num momento muito melhor, e são eles Corinthians, Palmeiras, o Atlético Mineiro, que tecnicamente sobra no campeonato, perde um jogo, empata outro, mas sobra no campeonato. E agora a gente precisa falar do Kaique. O Kaique, aquele menino da base, que veio do Nova Iguaçu, e que há tanto tempo a gente falava, o Kaique tem talento. Mas quando o Kaique entrava no fogo, ou entrava numa situação adversa e não conseguia render. E o Kaique entrou no jogo contra o Palmeiras, estava 3-0, foi o único a mostrar-lhe vontade. E o Luiz Castro até falou ontem, havia outros jogadores para entrarem. Mas resolvemos dar uma chance para o Kaique, pelo que ele tem mostrado nos últimos jogos. E essa vontade, quando o grupo todo compra a ideia, o talento começa a aparecer. E aí a gente viu que o Kaique não é só o cão de guarda que desarma, porque o Kaique melhora a capacidade de desarmar, que estava ausente no Botafogo. Mas ele também é o cara que se apresenta para o ataque. Ele fez um lance fantástico, deu um balão, matou no peito e fez um cruzamento que o Vinícius Lopes, se fosse ali um atacante com faro de gol, fazia aquele gol. Porque o deslocamento do Vinícius Lopes foi perfeito. Mas ele sentiu ali a pressão do zagueiro e não conseguiu cabecear para o gol do goleiro de São Paulo. E o Kaique, o lance do gol. Ele precisa falar do lance do gol. A participação dele no início da jogada. O Lucas Piazon dando um passo de calcanhar para o Erisson, que se enrola com o zagueiro, a bola sobra para o Kaique. E não é uma bola que sobra tranquila. Ele se esforça, ele estica a perna para pegar. Fosse um jogador preguiçoso, não pegava aquela bola. Ele se estica para pegar, dá o drible seco e a tranquilidade na hora do arremate. É um jogador que tem muito talento. E é um jogador que tem capacidade para crescer muito como atleta de meio campo, para jogar na primeira e na segunda função do meio campo. Porque o Kaique tem esse talento. E que bom, mais uma vez, que o Luiz Castro deu a opção de titularidade para o Kaique e para o Joel Carli. E ele não se arrependeu. E isso a gente sabia que ia acontecer. O Luiz Castro, aos poucos, ele está conhecendo o futebol brasileiro. Aos poucos, ele está conhecendo o elenco que tem nas mãos. E cada vez mais que ele compreender que pode mudar de convicções, que pode mudar o esquema tático, que pode recuar um pouco mais as linhas e que não precisa sempre propor o jogo, o Botafogo vai conquistar mais vitórias. Porque nesse Campeonato Brasileiro é como um xadrez. Veja o time do Eduardo Barroca, o time do Avaí. É uma equipe com pouca qualidade técnica, mas que explora o erro dos seus adversários. E num campeonato equilibrado como esse, os adversários erram muito. Se o Botafogo conseguir manter essa pegada, conseguir manter esse espírito vencedor, a gente pode fazer um Campeonato Brasileiro muito tranquilo. Lá no final, a gente vê o que nós conseguiremos. Não vou manter aqui ilusão de Libertadores, disso, daquilo. Vamos ver, vamos jogo a jogo. Vamos jogo a jogo, que eu tenho muita esperança. Ontem o Luiz Henrique, do Olympique de Marseille, cria do Botafogo, foi pé quente, né? Luiz Henrique ontem assistiu a vitória do Botafogo sobre o São Paulo. Mas muita gente perguntando, né? Tem vontade de voltar, tal. O jogador, obviamente, vai falar um monte de coisa para agradar a torcida. Né? Em uma hora lá ele falou assim, tem muita vontade e tal. Mas não depende só do Luiz Henrique. É um jogador que está lá no Olympique. Provavelmente deve ser emprestado aí para algum clube europeu. Não há conversas do Botafogo ainda nesse sentido. A gente já falou aqui, não vai alimentar especulação desnecessária. A gente precisa valorizar os caras que estão lá dentro e quem chegar, a gente valoriza. Chegou o Fernando Marçal. Vamos fazer um mapa daqui a pouco do Fernando Marçal. Quem é o Fernando Marçal, como é que ele jogou no Wolverhampton, no Lyon, o que o Botafogo ganha com o Fernando Marçal. É isso. Agora é jogador do Botafogo. Agora, tá especulado, é Thiago Mendes pra lá, que não resolveu nada que ele renovou com o Lyon. Então nem aqui no Gigante Glorioso a gente não perdeu tempo falando de Thiago Mendes. Pra quê? Não adiantou nada. Foi lá, renovou com o Lyon, não vai nem pra cá e não vai nem pra lá. E assunto encerrado. Agora, o que não se encerra é a felicidade da torcida do Botafogo. No embalo do abraço de Luiz Castro nesse elenco que finalmente entendeu o que é competitividade, tá entendendo o que é Botafogo, Michael Martins, com imagens emocionantes da vitória do Botafogo no estádio Newton Santos.